Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Soluções em Foco Intelbras, diretamente da FEBRABAN, a maior feira de inovação e tecnologia para o setor financeiro, acontecendo aqui no Transamérica Expo em São Paulo. Um evento que tem muita novidade, muita tecnologia e a nossa conversa vai ser muito interessante pelo nível dos convidados, você já percebe isso. Olha só, eu estou aqui com o Lucas Destre, ele que é líder de desenvolvimento aqui mesmo na Intelbras, da parte de câmeras, também com a Amanda Bittencourt, relações governamentais também na Intelbras, e nosso convidado, o Edmar Gomes, diretor comercial na Autodefesa. Senhores, muito obrigado por topar o convite e estar aqui com a gente. E antes de entrar no case em si, no projeto, eu queria conhecer melhor vocês, cada um de vocês, a sua trajetória. Vou começar pelo nosso convidado, Edmar. Conte-nos um pouco sobre ti. Bom dia, obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado, Amanda. Obrigado, Intelbras. Sou Edmar Gomes, diretor comercial da Autodefesa Brasil, né? Venho na carreira aí de segurança eletrônica e tecnologia desde, acho que, meu primeiro trabalho. Eu sempre atuei nessa área. Comecei ali na parte técnica, depois a gente trabalhou num grande integrador no Brasil, ficamos ali por uns 10 anos sendo a maior empresa de tecnologia no Brasil. Depois eu fundei uma empresa chamada BMS Prost, que a gente fez muitos projetos ali, a parte governamental, parte de indústrias, farmacêuticas, mineradoras. É uma empresa que faz hoje os grandes projetos da parte do Brasil. E depois fui para ser diretor na Autodefesa Brasil, onde a gente começou todo esse cenário aí de implantação desse projeto. Falar um pouquinho dele também hoje, acredito. Então cheguei até aqui, vindo com essa trajetória aí de uma forma bem resumida. Que legal, Edmar. Então vai contribuir bastante ter a tua experiência pra gente. É muito valioso. Obrigado, viu? Que agradeço. Lucas, conte também para nós um pouco sobre você, sua trajetória e esse trabalho como líder do desenvolvimento de câmeras. Então, eu estou na Intelbras há 6 anos. Eu sempre trabalhei em CFTV/IP. Eu atuei como analista de desenvolvimento, passei para gestor de projetos e agora como líder de desenvolvimento. Então, eu estou bem antenado nessa área, né, de desenvolvimento de produto. E foi um prazer desenvolver mais uma câmera, né, para trabalhar nesse edital. Que maravilha. Então, também contamos, é muito legal ter você compartilhando essa experiência com a gente aqui, tá bem por dentro do assunto, né? Amandinha, conte para nós um pouco também sobre a sua trajetória e atuação. Perfeito. Eu já tenho 20 anos de área comercial, grande parte, né, desses anos aí voltado ao mercado público. Entrei na Intelbras também já tem 6 anos, assim como o Lucas. Mas a gente começou com o coração da empresa, que são os distribuidores, e depois a gente foi amadurecendo em soluções e projetos. Fiz parte do início aí das verticais de negócio, né, da nossa nova vertical de negócio, e hoje eu estou em contas nomeadas. As contas nomeadas, elas são contas estratégicas, que a Intelbras ela faz um apoio institucional nessas contas nomeadas, né, no sentido de ter realmente uma presença de um contato único, mas a gente sempre fatura, né, e sempre vende para esses clientes através dos nossos parceiros, sejam os distribuidores, sejam os integradores, que estão sempre conosco aí na trajetória da Intelbras. E o Edmar, da Autodefesa, é um parceiro muito importante para a gente, nos apoiou nesse projeto. E aproveitando, então, conte um pouquinho sobre esse projeto em específico que vamos comentar hoje, né? Ajuda a gente a ter uma dimensão do que estamos falando. Ele é um case que nasceu muito por causa da regulamentação que a Polícia Federal pediu a todas as instituições financeiras. A Polícia Federal ela pediu uma normativa que aconteceu ali em 2023, teve uma renovação em 2024, em que ela pedia adequações para ter acesso a essas imagens, né, dos bancos, tanto públicos quanto privados. Nessa portaria, acho que uma das principais situações que aconteceram era o tempo de armazenamento. Eles pediram um tempo de armazenamento maior do que eles tinham no passado, de 60 dias. Pediram também uma alta resolução, até porque muitas vezes eles queriam ter acesso às imagens e quando ia ali dar um foco no rosto das pessoas, às vezes não tinha uma alta resolução. Então, essa adequação acabou surgindo uma necessidade em vários bancos, os bancos públicos e os bancos privados. Esse case, ele nasceu em cima dessa portaria, porque a Caixa Econômica é um dos maiores bancos, ele tem hoje aí em torno de 5 mil agências e uma capilaridade nacional, e precisava de um retrofit que há muito tempo não acontecia. Então, já havia alguns anos que não tinha investimento nessa área do negócio. É um dos negócios mais expressivos que aconteceram no ano de 2024, no sentido de volume mesmo, de produtos e de soluções que foram empregadas. Deu para ver que o quantitativo ele impressiona, né? Mas eu imagino que algumas tecnologias que foram empregadas ali foram
fizeram a diferença, né? Lucas, o que você se recorda que foi fundamental para um projeto como esse? Uma das características principais das câmeras é a alta resolução, como a Amanda comentou, né? Então a gente tem câmeras de 4 mega rodando lá, com analíticos de inteligência na própria câmera. Então a gente tem alguns analíticos como contagem de pessoas, para ter ideia, né, do fluxo de pessoas na agência, horários de pico, e ter toda essa gestão mais centralizada. Além disso, uma das demandas que veio foi relacionada a abandono e retirada de objetos. Então, aqueles eventos, né, digamos, suspeitos, deixar um objeto e sair da cena, então a câmera vai poder gerar esse evento automaticamente. Além disso, tem o gravador também, né? A gente trabalhou lá com um gravador de 16 canais, que consegue fazer reconhecimento facial em conjunto com a câmera. Porque a câmera faz a detecção facial e o gravador faz o reconhecimento. Então a gente junta essas tecnologias e entrega muito mais valor. Amamos falar sobre essa tecnologia, né? Tá sempre na ponta da língua, e uma feira como essa tá repleta de oportunidades de mostrar tudo isso, né? E bom ver tudo rodando num projeto só, né? Mas, Edmar, eu imagino que um projeto desse porte seja um desafio, né? Encontre algumas dificuldades que o time capacitado da autodefesa pôde identificar e superar. Conta para nós um pouco de como foi esse processo. De fato, Lucas, você tem toda a razão. Acho que é um projeto muito volumoso, capilaridade a nível nacional. Como a Amanda comentou no início, né, quando a gente começou o projeto ele era um teste, né? A Caixa estava fazendo um teste no mercado e ela acabou fazendo uma concorrência ali para fazer o que nós chamamos de onda 1. E na onda 1 a gente conseguiu ali, em conjunto com a Intelbras, fazer todo o desenho, apoio do Lucas, colocamos toda a tecnologia para atender às normativas que a Caixa estava pedindo para nós. Eu acho que a gente até transcendeu esse nível de tecnologia do que estava sendo solicitado, né? Tivemos um desenho que foi feito para o projeto para atender a quantidade de imagens, as gravações, e a gente conseguiu ter o êxito ali de ganhar todas as regiões exceto o Sudeste. Então a gente já começou o projeto com um projeto muito grande, apesar da empresa hoje estar sediada em Campinas, com uma filial em São Paulo, a gente ganhou as demais regiões do Brasil, né? Para nós, inicialmente, apesar do tamanho do desafio e do tamanho do projeto, para a gente hoje dentro de casa é um processo natural. A gente tem outros segmentos, outras empresas do mesmo segmento bancário, onde nós já estamos hoje pulverizados e atendendo a capilaridade de nível nacional. Então, conciliando a nossa gestão, a nossa governança e toda a capacitação técnica do nosso time, a gente já estava preparado e apto para conseguir colocar esse projeto de pé mediante a toda a volumetria, né? E na sequência a gente teve ali uma surpresa muito boa também, contando obviamente sempre com a grande parceria da Intelbras, com a figura da Amanda ali, a gente sempre trocando informações, sempre construindo as coisas ali a quatro mãos. A gente conseguiu ganhar na fase 2 o que a gente chamou que era o projeto Sudeste. Aí a gente conseguiu fechar o ciclo inteiro no Brasil, né? Primeira onda ganhando todas as regiões, exceto o Sudeste. Na segunda onda a gente acabou tendo o êxito de conquistar ali a região Sudeste. E aí, acho que conciliando isso com toda a capacidade técnica da nossa equipe, com toda a volumetria hoje, de forma que nós estamos organizados, com plataformas digitais, com inteligência artificial, um time extremamente ali olhando para o que é PMO, PMI, para a execução desses contratos, nós conseguimos com muito êxito executar o contrato ali praticamente dentro dos times estabelecidos e com toda a excelência de montar um projeto desse, né? Que incrível. Projeto com muita tecnologia, um projeto com identificação facial, reconhecimento facial, identificação de objetos abandonados, mas todo o posicionamento correto para atender a portaria, né? Que a portaria, além de todo esse desafio, a portaria tem algumas exigências que são muito peculiares a instalações. Posicionamento físico, identificação de entradas e saídas, pontos estratégicos e tudo isso implantado com muito êxito. Perfeito. Acho que quando você fala desafio, vale lembrar que quando a Caixa Econômica ela colocou tudo isso no papel, talvez a gente nem entendesse muito quais eram as demandas. Eles colocaram ali o que era o sonho e o que era o cenário ideal. Então, o nosso time de desenvolvimento teve que trabalhar muito para poder atender todas as exigências do cliente que estavam ali descritas no termo de referência, e a gente conseguiu atender 100%, e até superar as expectativas que estavam ali no papel. Então, não só essa parte de entender a necessidade que estava escrita, que é muito o que eu faço hoje, né? E a gente tem todo o time de licitações na Intelbras, e o nosso time de engenharia que contribuiu para essa interpretação
o nosso time de desenvolvimento, o nosso time de analistas de produto e a ponta, né, que seria toda a parte de instalação e ter um integrador que a gente confia muito na capacidade técnica dele para poder estar entregando para o cliente, performando da forma ideal que a gente sonhou lá desde o início. Então, quando veio esse primeiro desafio, talvez o próprio cliente não imaginasse que o mercado conseguisse atender, por isso foi um teste pequeno inicialmente, com 5.000 câmeras, com essa capilaridade nacional, e diante disso é que a gente conseguiu transformar na segunda onda. Acho que pelo sucesso o cliente gostou e a gente foi surpreendido aí com esse novo termo de referência que vinha com um volume muito grande, com um investimento muito grande, aonde eles foram pioneiros realmente em estar atendendo a normativa da Polícia Federal e fazer esse grande projeto que eu acredito que hoje em bancos é um dos maiores cases que os fabricantes aí podem divulgar. Legal. Então, para a gente como fabricante que apoiou eles, né, nesse projeto após ganharmos o edital, eu acredito que é um legado que a gente deixa para o país no sentido de estar contribuindo com a tecnologia, pelo avanço da tecnologia, e a gente fica muito feliz em ver isso em órgãos públicos. Então, acredito que é uma conquista não só para a empresa, mas para todos nós aqui como cidadãos. Eu ia perguntar exatamente dessa parte, né? Com todo esse trabalho, esse empenho que foi empregado, qual que é o resultado final, a percepção lá na ponta, né? Na sensação de segurança no dia a dia? Como é que a gente consegue extrair o melhor resultado de toda essa modernização? Lucas, eu acho que todos ganham. Acho que a instituição financeira ganha, a Intelbras ganha, a Autodefesa ganha, os clientes das agências ganham e o das adjacências também. Eu acho que o nível de tecnologia que está sendo empregado hoje dentro desse contrato, dentro desse projeto, ele não atende só o hoje, ele não resolve só o problema do passado do ponto de vista de tecnologia das agências, mas é um nível de tecnologia que hoje ele está equalizado, ele está organizado para o futuro também, né? Agora o que precisar de conexões de inteligência artificial, de legado, de resolução, de volumetria, de capacidade de processamento, o projeto está pronto para isso, para atender o hoje e para atender também o futuro. Maravilha. Perfeito. E eu acredito muito no sentido de segurança, não só patrimonial, como é um legado antigo, né, que a gente sempre falou de segurança eletrônica, mas hoje a gente fala de segurança de pessoas. A Caixa Econômica é um banco que tem toda essa parte social, né, é um dos maiores bancos que trabalham aí com essa parte social. Então, acredito que a gente está deixando os cidadãos mais seguros. A gente também está coibindo o crime. Então, quando a gente fala hoje de instituições bancárias, as instituições bancárias sofrem muito e têm perdas milionárias em relação a assalto, em relação a muitas fraudes que acontecem. Então, esse legado tecnológico, a gente está ajudando aí a coibir o crime no país. Então, acho que no geral, a gente conseguiu atingir aí o Brasil todo, trazendo segurança mesmo e contribuindo com a tecnologia no país. Sem dúvida, um resultado expressivo, né? Reforça o poder e a capacidade, né? Tanto do integrador como a autodefesa preparado, capacitado para dar conta de um tamanho desse, um porte desse, mas também na Intelbras a gente conseguir desenvolver soluções que são pensadas para cada necessidade, né? Um orgulho nacional mesmo, né? Conseguir atender nesse porte com rapidez, com melhor pós-venda, né? Com melhor atendimento. Então, nos orgulha muito participar de projetos desse nível, né? E realmente muito gratificante participar, né, de um projeto desse. E ver que a gente faz, digamos, história, né? Com os nossos produtos. A gente está fazendo a diferença lá na segurança, na agência, impactando o povo, realmente. Dia a dia, né? Perfeito. E foi um projeto que foi pioneiro e teve algumas dificuldades a mais, né? A gente foi muito desafiado aí quando a gente leu o termo de referência. O Edmar teve alguns desafios técnicos que é disruptivo. A maioria das agências, ela instala toda a parte de cabeamento e o integrador muitas vezes vem e faz a parte técnica de instalação do produto. O Edmar teve que fazer toda essa parte aí de cabeamento, né? Nós tivemos também outros integradores com esse desafio, então entregar isso foi um sucesso. E eu acredito também que o prazo foi um outro grande desafio. Queria que ele falasse um pouquinho para a gente sobre isso, né? E como você conseguiu superar. Prazo de desafio muito grande, né? Quando a gente fala desse projeto, a gente fala que foi uma implantação praticamente 360. A partir do termo de referência, a partir da solução do produto,
a gente teve que sentar com a equipe de engenharia, sentar com os nossos desenvolvedores e pensar numa solução de ponta a ponta, né? Desde da parte de frete, de logística, que foi um desafio enorme. Quando a gente fala até da primeira onda, um pouquinho mais longínquo, né? As agências, a gente teve locais muito ermos para chegar. A parte do Sudeste aqui um pouquinho mais concentrado, mais um alto volume. Então, isso exige da nossa equipe operacional um trabalho de logística também muito grande, né? Não é só a tecnologia, não é só a parte de infraestrutura, de cabeamento, mas quando a gente olha uma gestão 360. Então, o projeto ele foi de fato pensado para que ele fosse implantado dentro do prazo. Então, a gente conseguiu ter uma velocidade muito grande na entrega final desse produto. Da mesma forma que a gente também conseguiu organizar todas as questões de compra desses equipamentos, conseguimos organizar de forma pulverizada várias equipes ao mesmo tempo em várias regiões do país. Conseguimos organizar o frete e logísticas, né, para conseguir ter esse êxito. Então, o que a Wanda comentou também, uma dificuldade muito grande que às vezes nós temos com a parte de infraestrutura, né? A gente fala de infraestrutura muito voltado à infraestrutura seca e cabeamento também. Para esse projeto, nós implantamos 100% do contrato. Então, pensou-se desde a câmera, a infraestrutura, a parte de gravação, a parte de suplementação também de energia. A gente também utilizou ali a linha de produtos de no-break da Intelbras. Então, hoje, trazendo mais robustez para o projeto. O projeto se torna, inclusive, muito mais seguro, né? Por mais que tenha uma oscilação de energia, tenha uma queda de energia, a gente não deixa ali os ocupantes da agência, os clientes da Caixa Econômica Federal, sem ter um sistema de segurança eletrônica de forma online, funcionando, gravando, reconhecimento, fazendo detecção das faces, fazendo reconhecimento facial, fazendo a leitura de objetos deixados e retirados também, né? Isso podemos mitigar também outras tecnologias ali dentro, que é, por exemplo, a gente faz a leitura de linha de caixa. Quando a gente faz a leitura de linha de caixa, a gente consegue fazer evitar aquele, por exemplo, aquelas saidinhas de banco e todo aquele processo que a gente tem dentro de uma agência ou dentro de um caso de sinistro que a gente consegue hoje conectar, né? E um projeto também pensado em conexão com outras tecnologias, porque o banco também tem outros níveis de tecnologias, tudo isso levando para a central de monitoramento. O projeto já nasce conectado com a parte de alarme, com a parte de combate, proteção, repelimento, sistemas de repelimento. Então, tudo isso organizado, implantado e funcionando, que é o mais importante, né? Perfeito. Eu acredito que um outro desafio também que foi colocado no termo de referência foi a questão de armazenamento dos equipamentos retirados, todo o cuidado de manter esse legado, né, por um bom tempo aí, para que as imagens continuassem sendo acessadas. Me fala também um pouquinho sobre esse desafio da retirada dos equipamentos anteriores. É isso aí, esse é o famoso trading, né? Quando a gente fala do trading, além de toda essa volumetria de implantação, todo esse ecossistema para a montagem do projeto e implantação dele, nós também tivemos que fazer a retirada do legado. Então, todo projeto que foi retrofitado, eles voltaram para o nosso estoque. Então, teve a operação logística de forma da ida e teve a operação logística para também voltar com todos esses equipamentos, que também faz parte do contrato, né? E aí, a Autodefesa Brasil, obviamente, com todas as suas regras de compliance, a gente seguindo a TR e mais compilando com a nossa eficiência operacional, nós fizemos todo o descarte ecológico desses materiais, todos eles carregados de forma correta. Então, para fazer isso acontecer, nós fizemos duas logísticas. Uma logística para a ida dos equipamentos, montagem e implantação, e uma outra logística para a retirada desses equipamentos obsoletos, guarda, armazenagem e descarte de forma correta e ecológica. Que legal. Então cabe realmente parabenizar por toda essa operação e o papel que cada um de vocês desempenhou, né? Desde o entendimento das necessidades, até de fato desenvolver soluções que atendessem e principalmente nesse empenho na implementação. E agora entendemos até um trabalho de logística, de planejamento muito forte por trás dessa operação, né? Então abro esse momento para considerações finais, né? Para que cada um possa também compartilhar qual foi a percepção. Eu fiquei muito impactado, para mim foi muito bom e acho que quem está assistindo também vai aproveitar bastante e participar com comentários. Aí abro para a consideração final de vocês. Perfeito. Primeiro, a gente queria agradecer a oportunidade de estar contribuindo realmente com a segurança do país.
A Intelbras tem feito esse trabalho na parte governamental, de uma forma muito forte, muito transparente. A gente não tem acesso, né, muitas vezes ao órgão, a gente tem que olhar ali no papel e conseguir transmutar isso. Então, esse é um trabalho de toda uma equipe, né? A gente não trabalha sozinho. A Intelbras é sempre uma equipe multidisciplinar. Tem sempre muita gente envolvida, então agradecer a toda a equipe que esteve envolvida nesse projeto. Quando a gente fala também de integradores, distribuidores, o Edmar veio representar hoje um integrador e uma grande parceria nossa que a gente tem, que se expande também para outros projetos, mas nós tivemos outros integradores envolvidos nesse projeto também. Então agradecer a confiança que eles sempre tiveram na nossa marca, e eu acredito que essa parte da capilaridade que a Caixa Econômica teve, assim como a capilaridade nacional que a Autodefesa teve, e realmente a presença nacional da Intelbras foi algo que muito importante para o sucesso desse projeto. A Intelbras hoje, a gente está presente em praticamente todas as cidades do país, seja com as nossas revendas, seja com os nossos distribuidores. A gente tem aí assistência técnica autorizada em todas as capitais do país. Então, a gente conseguiu demonstrar realmente essa força e como a gente pode contribuir com a evolução da tecnologia através de algo que a gente vem implantando, né, há mais de 45 anos. Então, eu acredito que esse é um projeto de muito sucesso, onde a gente revela muitos dos nossos valores. Então, agradecer o convite da Amanda aqui para a gente falar um pouquinho sobre tecnologia, né, e o que a gente implementou nesse projeto. E também comentar que a gente realmente está sempre muito próximo quando tem editais, seja público, privado, né, enfim, que a gente está sempre muito próximo do time comercial, do time de engenharia, para realmente conseguir entregar o produto até o nosso cliente, né? A parte da logística, a gente também teve que fazer, né, uma parte, né, correr com a fábrica, né, trazer os insumos e produzir em tempo recorde, né? Então foi um desafio logístico do nosso lado também. É isso, agradeço aí a oportunidade da Intelbras, a parceria, obviamente, como sempre, né, de vocês. Eu acho que ela é muito importante, eu acho que é uma sinergia muito forte a parte do fabricante com o integrador. Então eu acho que a gente, unidos juntos, a gente consegue fazer coisas incríveis, né? Por exemplo, a montagem desse projeto, a nível de tecnologia, volumetria, capilaridade, a expansão, o território nacional, eu acho que isso trouxe para nós aí mais força, e isso evidencia também o lado da Autodefesa Brasil, né? Que eu gostaria de aproveitar também a oportunidade e agradecer toda a equipe que nós temos, que sem essa equipe maravilhosa que nós temos lá de cá, nada teria acontecido, né? Então, desde a parte de negociação, desde a parte de tratativas ali, de projeto, documentação, que também tem um legado muito grande nesse projeto, da gente documentar tudo isso, da gente fazer todas as evidências de parte de instalações, das retiradas, dos trade-ins, a nossa questão de faturamento, a nossa equipe de faturamento também atuou muito forte para que esse projeto tivesse de pé, a parte logística, a parte de implantação ali, dia a dia com a Caixa Econômica, pensando, planejando, replanejando, um esforço ali 24/7 praticamente para fazer isso, e a gente levou esse projeto também até a conexão com os nossos especialistas e os nossos programadores. Nós fomos até no CCO da Caixa ver se tudo isso estava funcionando do ponto de vista de tecnologia. Eu acho que foi uma sinergia muito mútua, né, que nós tivemos para conseguir colocar esse contrato de pé. Então agradeço demais a equipe que nós temos hoje, agradeço demais a parceria com a Intelbras sobre o projeto. Eu acho que esse projeto ele vai ficar aí um legado muito grande para a sociedade. Edmar, então estendo nosso agradecimento a todo o time Autodefesa envolvido em um projeto como esse. Da mesma forma, a Lucas e a Amanda, nosso time interno, cada um teve a sua participação. Fomos muito gratos, tá? A vocês e também a você que acompanhou conosco até o momento em mais uma Febraban Tech do podcast Soluções em Foco Intelbras. O episódio de hoje fica por aqui e a gente se vê no próximo episódio. Obrigado e até lá!